Palavra aberta. O mundo acompanha atento e perplexo o conflito entre Israel e o Hamas. No sábado, o Hamas promoveu um ataque em Israel. Em resposta, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou guerra. Para entender esse conflito e suas consequências e também compreender a origem de tudo, eu vou conversar agora aqui no Palavra Aberta com Augusto Lerner. Ele é analista de relações institucionais da Stand With Us, jornalista formado pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduado em Relações Internacionais, está fazendo também uma pós em História do Oriente e foi correspondente em Israel durante a pandemia, quando ocorreu o último grande conflito entre Israel e o Hamas. Obrigada pela presença. Bem-vindo ao Palavra Aberta, Augusto. Bom dia, muito obrigado pela presença. Estou à disposição para o que precisar. E estamos recebendo também aqui no estúdio, para essa conversa no Palavra Aberta, o analista internacional, formado em Relações Internacionais, doutor em Direito Internacional, professor Vladimir Feijó. Bem-vindo ao Palavra Aberta, professor. Kátia, muito obrigado. É uma satisfação estar aqui para compartilhar o conhecimento e debater sobre essa situação muito triste. Vou começar ouvindo o Augusto Lerner para ajudar a gente a fazer um breve resgate histórico, né, Augusto? Como que tudo começou e por quê? Qual que é a origem de tudo que a gente está vendo hoje? Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade e é importante, antes de tudo, prestar uma homenagem, solidarizar todas as pessoas que foram assassinadas no sul de Israel nos últimos 2 dias. Fazendo uma breve recapitulação da história do conflito israelense e palestino, depois da Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido detém o controle e o domínio de toda a região da Palestina, que era controlada antes pelo Império Turco-Otomano. De 1918 a 1947, o Império Britânico, o Reino Unido, controlou a região. Ela não controlava um Estado palestino, e sim a região da Palestina. Um crescente antissemitismo, preconceito aos judeus, perseguição aos judeus, a ascensão do nazismo na Alemanha em 1933, e também com a ideia e com a identidade de autodeterminação do povo judeu em querer retornar para a sua terra ancestral, que foram expulsos no ano 20 depois de Cristo, espalhados ao redor do mundo. Eles começam a voltar para a região da Palestina, que era a antiga Israel, e a partir disso existem palestinos vivendo naquela região, não num país da Palestina, mas da região da Palestina. Essa questão é muito importante ressaltar. A partir disso, a ONU divide a região da Palestina em 2 estados, um estado israelense e um estado árabe, que seria um estado palestino. Os israelenses, os judeus que controlavam a parte judaica da região da Palestina, aceitam. Os estados árabes e os palestinos não aceitam. A partir disso, começa a Guerra de Independência do país, de 1948 até 1949, com a invasão de 6 estados árabes, com a única intenção de destruir Israel do mapa. Essa guerra dura 1 ano e Israel sai vencedor. Israel consegue se concretizar, se estabilizar como um país na região. A partir disso, em 1967, Israel é invadido novamente Egito, Síria e Jordânia, numa rápida guerra de 6 dias, por isso que é a famosa Guerra dos 6 dias. Israel derrota todos os países invasores, Egito, Jordânia e Síria, e conquista territórios. A partir disso, a questão toda muda, quando ela conquista os territórios, principalmente faixa de Gaza do Egito e Cisjordânia da Jordânia. Essas regiões eram para ter sido um Estado palestino em 1948, se os árabes tivessem aceitado o acordo proposto pela ONU. Como os árabes não aceitaram, tanto o Egito e a Jordânia incluíram esses territórios para o seu Estado. Israel adquire essas regiões e fica sob o controle dessa posse do que seria um novo Estado palestino. A partir de então, adotando uma linha do tempo, começam acordos de paz na região, Israel e Egito, Israel e Jordânia, e a partir disso também, em 1993, os famosos acordos de Oslo, que faz 30 anos hoje das assinaturas dele, entre Israel, o reconhecimento da autoridade palestina como representante único
do povo palestino, e a partir disso, infelizmente, essas negociações de paz entre israelenses e palestinos, elas não avançam por causa de extremismos radicais de ambas as partes, principalmente por causa do grupo Hamas, que visa proibir e cancelar esses acordos com a primeira e segunda intifada em Israel, dos anos de 2000 a 2005, uma série de atentados terroristas por toda Israel, e a partir disso chegamos no cenário que estamos atualmente, com o Hamas, que controla a faixa de Gaza, tanto politicamente quanto militarmente, a autoridade palestina presente na Cisjordânia e Israel, hoje em dia, nesse cenário geopolítico como um todo. Agora eu quero ouvir o professor Vladimir Feijó. Esse ataque ocorreu um dia após o aniversário de 50 anos de uma outra guerra, né? Que é a guerra de Yom Kippur, né? Entre Israel e os países árabes. Mas o que mais que está por trás desse ataque do Hamas, professor? É interessante a opção estratégica, assim como houve no Yom Kippur, que é uma sequência de datas específicas, e no sábado foi uma dessas mais significativas, que é a entrega da Lei das 12 Tábuas, e, portanto, um momento de muita celebração do povo judeu. E quem tem interesse de atacar alvos militares, imagina que haverá uma fragilização do sistema de defesa, porque muitos estariam liberados para estar com familiares, em cultos ou celebrando como um todo. E é o que a gente viu. Sim, o Hamas atacou alguns postos militares, além de avançar sobre cidades com o objetivo de buscar reféns e chocar a sociedade israelense como um todo e tentar interferir no clima político daquele país. Voltando para o lado palestino, como Augusto muito bem disse, o Estado da Palestina não se consolidou. E a vitória de Israel, tanto na Guerra de Independência quanto a Guerra dos 6 Dias, afastou o povo palestino de uma ponte de contato entre si. Então é como se fossem duas entidades separadas, culturalmente próximas, mas com dificuldades ou realidades bastante distintas, o que acabou expondo a divisão política entre partidos e identidades que ora foram militares, ora optam pela área política. O Fatah, que lidera na faixa de Gaza, que lidera na Cisjordânia, e o Hamas na faixa de Gaza, especificamente tendo tomado o poder, né, ganhado a liderança, depois da morte do Yasser Arafat, que tentava unir o povo palestino, e dentro dessas negociações que o Augusto chamou a atenção de Oslo. Do lado de Israel, também a liderança foi assassinada, o Yitzhak Rabin, que era primeiro-ministro mais década antes, em 1995, criando esse clima de animosidade. Especificamente o Hamas, ele é um grupo que usa de violência física, que não reconhece a existência do Estado de Israel, gostaria que os palestinos não reconhecessem, portanto ela luta por uma identidade, uma liderança do povo palestino, e de alguma forma quis mostrar agora força, quis mostrar que ele é um grupo que age em favor da causa palestina. O que é o Hamas hoje, professor? O Hamas hoje é um grupo militar, um grupo que tem pretensões políticas, no mínimo insurgente. Ele não reivindica ser dono de toda a região, mas não gostaria da existência de um Estado de Israel. E essa tática da violência política é muito comum de grupos terroristas que precisa chocar até para atrair novos filiados. E ele chegando ao poder na faixa de Gaza em 97, hoje boa parte da população daquela região não entende, não vê muito vínculo histórico da sua existência, então ele precisa agitar a base. 48% da população é de crianças de 0 a 14 anos. Então ele está trabalhando para se manter como liderança, não só na faixa de Gaza, mas tentando atrair também palestinos e árabes de outras regiões. Argumentando, usando o seu canal de internet, usando de mídia social para chamar a atenção aos problemas dos assentamentos na área que ele não tem controle, que é da Cisjordânia, a violência sistemática que acontece ali entre pessoas, não necessariamente do Estado de Israel, mas de alguns radicais que ali estão, e também da própria situação de fome, desemprego, a falta de oportunidades dentro da faixa de Gaza. Então ele busca essa agitação política através do uso da violência, além, óbvio, né, de intimidar o povo israelense.
Augusto, aí eu queria contar também com a sua síntese para fazer uma breve apresentação para a gente do que é a cultura do povo de Israel, quais são as crenças na região da Palestina, como que vivem as pessoas ali em Israel, na Palestina, faixa de Gaza, quem são essas pessoas? É, os israelenses, eles são multifacetados, posso dizer assim. Existem israelenses negros, israelenses brancos, israelenses religiosos, liberais, ortodoxos, conservadores, comunidade LGBT. Então, existe uma gama muito grande, não existe o estereótipo do israelense. Existe vários israelenses. Se a gente for comparar Tel Aviv com Jerusalém, Tel Aviv é uma cidade liberal, cosmopolita, uma smart city, cheias de startups, quase que uma Silicon Valley dos Estados Unidos. Então é uma cidade completamente aberta ao mundo. Tu anda pela praia, bandeiras da LGBT, da comunidade LGBT, desculpa. Então a gente vê uma cidade muito aberta, muito cosmopolita. Já Jerusalém, ela reflete uma outra parte da sociedade israelense, uma cidade, uma sociedade mais conservadora, mais religiosa, mais ligada aos costumes, os valores da religião judaica. Se a gente for pegar o sul, é uma região um pouco mais pobre do país, mas também não tão ligada, desculpa, a valores mais à direita, se a gente for analisar por essa ótica. Então, um país completamente multifacetado, com vários imigrantes da Etiópia, Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, Brasil, Argentina, que chegam para Israel e fazem essa grande miscigenação entre os povos judeus que migraram para Israel. Então, essa é uma grande característica do povo judeu, o povo israelense que vive em Israel. Claro, os palestinos, eles às vezes as pessoas olham, eles são muito mais parecidos com os judeus, assim, se a gente for analisar a questão, tanto o hebraico quanto o árabe. A religião islâmica é muito mais parecida com a religião católica do que com a religião judaica do que com a própria religião católica. Então, claro que além disso, existem muitos pontos de divergência também, questão quando a gente for analisar sobre um Estado palestino, um Estado israelense, mas em si, em forma geral, os israelenses são muito distintos, multifacetados e com características muito próprias. Como a gente tem uma palavra em hebraico que as pessoas usam muito, é o chutzpah. Chutzpah em hebraico significa ser atrevido. É quase tu ser grosso, tu ir direto ao assunto, tu mostrar o que tu quer, sem meias palavras. Isso é uma das grandes características do povo de Israel. Kátia, quero complementar só porque eu cheguei a fazer algumas anotações aqui e o número pode contribuir. Israel tem por volta de 10 milhões de habitantes. 260 mil deles são assentados na faixa de Gaza. Fora isso, a gente tem por volta de 6,8 milhões de judeus. Desses, apenas 63% nasceu do Estado de Israel e provavelmente é filho e neto de pessoas que imigraram de outras regiões do mundo. Não todos, mas a esmagadora maioria. 27% são imigrantes que agora estão em Israel, são cidadãos de Israel, mas nasceram ou na Europa ou na América. 10% são de imigrantes vindo da Ásia ou da África. Então, reforçando isso que o Augusto chamou a atenção, essa multiplicidade, isso só do lado judeu. A gente ainda tem os 1,9 milhões de árabes, que é por volta de 20%, 21% da população. E desses árabes, 82% professa a religião muçulmana, mas nós temos ainda 8,8 milhões que são cristãos, 8,4 milhões que são drusos. E dentro da população que se diz judaica, só para reforçar essa diversidade aí mais de alinhamento político-religioso, a gente tem 20% que se diz secular, que gostaria de viver num estado onde a religião não fosse dominante, 55% dos judeus se dizem tradicionalistas, mas ainda existe um grupo de ortodoxos e dentro dos ortodoxos ainda os radicais ortodoxos que são antimodernidade, antitecnologia e toda uma complexidade para formar liderança política que consiga agregar o interesse de toda essa diversidade de interesses.
E agora acho que a gente precisa falar também de um outro personagem, que é o Benjamin Netanyahu, né? Quem quer começar? Eu posso falar um pouco dele. O Benjamin Netanyahu é uma figura polêmica dentro do Estado de Israel, já foi primeiro-ministro outras vezes, foi condenado pela justiça por desvios de verbas públicas e como Israel é uma república parlamentar eletiva, as eleições lá são frequentes, são transparentes, talvez não sejam limpas ao suficiente para a gente classificá-la como uma democracia pura ocidental, até porque eles não têm uma constituição que reconhece uma lista de quem são os detentores dos direitos fundamentais, mas ele vive aí numa balança, tem sofrido bastante crítica, em especial dos seculares e de um grupo de tradicionalistas que não gostariam de muita influência do parlamento sobre a instituição poder judiciário e que faz bastante crítica, inclusive, ao custeio do Estado de Israel, que, por uma questão da fundação do Estado, dá bastante isenções, tanto tributárias quanto também de prestar o serviço militar para os ortodoxos e ultra-ortodoxos. Ele tem se mantido no poder diante uma aliança, uma coalizão de partidos que conta bastante com o apoio dos ultra-ortodoxos e defensores da expansão territorial do Estado de Israel. Então, de alguma forma, ele está sofrendo bastante crítica atual. Claro que há uma unidade do país em torno da defesa dos interesses, da defesa do povo de Israel, mas ele já enfrentava bastante crítica com essa postura dele sobre o uso da segurança. Agora, os que apoiavam ele estão pegando no pé como é que o país foi pego desprevenido e sofreu um ataque desse tamanho. E, Augusto, caso você queira acrescentar algo, é bem-vindo, mas eu quero te perguntar também do ponto de vista agora econômico, né, comercial, a vocação ali daquela região do Estado de Israel, de países ali vizinhos, e o impacto disso no comércio mundial, especialmente para o Brasil. Eu acho que o primeiro ponto que vai ser levantado, com certeza, já está afetando, que os índices já mostram, o barril de petróleo, o valor já aumentou por causa desse conflito entre Israel e não é os palestinos. Eu acho que isso é muito importante ratificar, entre Israel e o Hamas, um grupo terrorista presente na faixa de Gaza. Israel não está lutando contra a Palestina e contra os palestinos, e sim contra o Hamas. Mas sim, o preço do barril de petróleo já aumentou para 88, 89 dólares a unidade do barril. Isso com certeza já é em decorrência dessa guerra que iniciou ontem em Israel, sábado, início da manhã no país, de madrugada para a gente, e com certeza, como são ainda 48 horas, muitas questões ainda financeiras, econômicas, provavelmente questão de turismo em Israel, que é uma das grandes fontes de receita do país, vai ser afetada por causa que as pessoas vão ter medo de visitar e de conhecer Israel. Então, com certeza, vão vir uma série de questões ainda que vão não só para Israel, mas para o mundo inteiro sobre a questão econômica. Mas, principalmente agora, o preço do barril de petróleo. O passo seguinte, professor. Claro, eu quero complementar porque o Benjamin Netanyahu fez um discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, dia 22 de setembro, que anunciou um novo período de paz no Oriente Médio, vangloriando a sua negociação com os países vizinhos e querendo apontar para um grande tema geopolítico do mundo. Sabemos, pela questão da pandemia, que vivemos um problema logístico muito grande, os desafios de boa parte do comércio internacional depender do Canal de Suez, boa parte do transporte de petróleo do mundo depender do Estreito de Hormuz e, portanto, a instabilidade Arábia Saudita e Irã é um grande problema. E para resolver os grandes problemas logísticos, a gente tem aí as lideranças das grandes potências, Estados Unidos tentando uma negociação de Israel com a Arábia Saudita e com o Bahrein para criar uma linha nova de comércio internacional por terra, por redes de transporte ferroviário nos portos do Bahrein, para que o comércio mundial fique menos dependente das instabilidades do Canal de Suez. E do outro lado, a gente tem a China, com a sua nova Rota da Seda, que estimula da mesma forma também transportes terrestres, mas num outro jogo geopolítico que vai passar pela Ásia Central, que vai passar pela Turquia, chegando até a Europa, criando novas rotas também. E por agora, o que a gente vê é essas tratativas da Arábia Saudita com Israel paralisadas e por isso dessa grande instabilidade do mundo, de não saber qual é
a extensão desse conflito, se ele vai contaminar e se vai envolver novos países, mas além também de atrasar esses investimentos que buscavam aliviar e gerar novas oportunidades de comércio na escala global. E Augusto, para finalizar, pelo que a gente viu até agora, Israel vai dar uma resposta capaz de neutralizar o Hamas e retomar um clima mais ameno na região, ou a gente vai ver aí um longo conflito? Eu acho que essa questão é muito importante a gente ressaltar. O que aconteceu nas últimas 48 horas foi uma invasão do grupo terrorista no sul de Israel, no famoso Cinturão de Gaza, em comunidades e cidades israelenses que vivem bem na fronteira. Se vocês analisarem o mapa, então eles invadiram via terrestre, pelo mar e pelo ar. Eles não atacaram somente soldados, eles atacaram cidades e comunidades, mataram civis, mulheres, crianças, idosos, jovens de todas as idades, além daquela festa, aquela rave que estava acontecendo no sul do país. Mataram ao todo, até agora, mais de 800 civis israelenses. Não são, quando a gente fala civis e soldados, são entre 35 soldados, 40 soldados mortos, e o resto são de civis, sem contar com mais de 130 israelenses, mulheres, crianças, idosos, que foram sequestrados para a faixa de Gaza. Essa ação, ela determina, sem sombra de dúvidas, um crime de guerra, e é importante ressaltar uma informação que está sendo muito bem esclarecida nas redes sociais. É a maior tragédia da história de Israel. Nunca na história de Israel morreram tantas pessoas inocentes como no sábado. Todas as guerras que Israel passou sempre foram travadas no território inimigo, tanto na guerra de independência, na guerra de 67, 73, Líbano e outras incursões em Gaza. Foi a primeira vez que o inimigo esteve em solo, em cidades israelenses, sem a defesa e sem a proteção do Estado. E a gente viu o que aconteceu. Foram mais de 800 civis assassinados a sangue frio. Então isso é muito importante ressaltar. E um outro número que é chave para a gente entender esse ponto: nunca na história, nunca não, desde o Holocausto, desde da Segunda Guerra Mundial, no nazismo, no Holocausto, não morriam tantos judeus em um só dia como morreu no sábado. É só para os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhando, entenderem a proporção e a dimensão desses fatos que aconteceram. Agora, só respondendo a sua pergunta, Israel está atacando por ar, com aviões, desde sábado a faixa de Gaza. Mais de 300 mil reservistas já foram chamados. Os reservistas em Israel constituem grande parte do exército do país, reservistas de 23 até 55 anos, e provavelmente nas próximas 48 horas, 36 horas, 48 horas, Israel vai entrar na faixa de Gaza terrestre, com troops on the ground, como essa expressão é conhecida, vai botar suas tropas no chão para tentar não somente desestabilizar o Hamas, que foi o que Israel fez nas últimas rodadas de tensões com o Hamas, mas sim tirar o Hamas do poder na faixa de Gaza. Então por isso é muito importante a gente acompanhar os próximos capítulos. Os próximos capítulos não vão ser daqui semanas e meses, são nos próximos dias. A gente fica atento a tudo que está acontecendo. Eu conversei aqui no Palavra Aberta com Augusto Lerner, analista de relações institucionais da Stand With Us Brasil, jornalista formado pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduado em Relações Internacionais, está fazendo pós em História do Oriente Médio e também foi correspondente em Israel durante a pandemia. E agradeço também ao professor Vladimir Feijó, que é analista internacional, formado em Relações Internacionais e doutor em Direito Internacional. Professor Vladimir, o senhor ainda tem algo a acrescentar nesse debate? Se puder, e assim, o tema é muito rico, né, professor? Serei bem breve. O governo de Israel, um duplo dilema de segurança. Ele convocou reservistas, mas ele teme o envolvimento do Hezbollah, teme o envolvimento, sim, dos vizinhos de Israel, então não pode focar 100% das suas tropas na resposta a Gaza, mas sim está concentrando tropa lá. E o outro dilema de segurança é porque talvez seja o interesse do
Hamas de atrair para uma guerra de guerrilha dentro das cidades, numa região que é densamente povoada. A faixa de Gaza é equivalente ao município de Betim, em Minas Gerais, só que com uma população muito maior, né? A densidade populacional da faixa de Gaza são mais de 5 mil pessoas por quilômetros quadrados, como eu disse, muitas crianças, muitos jovens, e, portanto, talvez seja esse interesse de Hamas de ver imagens e truculências sendo feitas contra a população. Então, o governo de Israel precisa responder com força, mas teme muito as imagens que podem vir desse enfrentamento terrestre. Aquela ideia de atacar casas sabidas de liderança do Hamas vão continuar acontecendo, porque isso é legitimado. Agora, o resto, Israel teme muito também ao tentar resgatar reféns, ter imagens desses reféns mortos por militares de Israel, que seria uma imagem muito chocante. Eu sei que a culpa não é do Estado de Israel, mas ver, né, israelense morto por soldado israelense seria uma imagem muito negativa para o governo. Professor Vladimir, obrigada pela contribuição. Obrigado, Augusto. Até a próxima. Muito obrigado, até a próxima, e a gente espera por dias melhores para frente. Eu agradeço também a você, internauta, que acompanhou mais essa edição digital do Palavra Aberta.